Bom dia mesmo de Levi Lafetá. E vamos para o segundo turno para a presidência da República. Dia 30 de outubro teremos a definição de quem vai administrar o país. País este que continua deitado eternamente em berço esplêndido. E aí, acontece que na noite anterior, eu sonhei que estava entrando no colégio onde eu voto para escolher o futuro presidente da República. E aí, depois que fui atendido pelo mesário, eu resolvi sair da sessão. E dentro do sonho eu estava pensando em quem votar. Sim, em quem votar. E fiquei no sonho, naquele dilema, em quem votar. Porque tanto um candidato como o outro teve os seus defeitos como presidentes, porque se porventura falam do Bolsonaro, a verdade é que o Bolsonaro teve uma carreira política como deputado de uma forma bem inusitada. 28 anos como deputado, nenhum projeto aprovado. E, inclusive, um senhor que eu conheci no Rio de Janeiro, porque eu residi no Rio de Janeiro por muitos e muitos anos, e, pelo que eu assisto, ele não mudou a sua maneira de agir com o público. E os senhores sabem o que eu estou falando. E por outro lado tem o Lula. Confusão, de processo, disso, daquilo. No final, o Lula foi inocentado. O Moro foi premiado como senador do Paraná. Dizem as más línguas que voltou a amizade com Bolsonaro. E o Lula foi para a campanha. O assunto Lula com relação à política lembra muito aqui, onde eu nasci, norte de Minas, cidade de Coração de Jesus, de um prefeito que se chamava Juquinha Lafetá. O Juquinha Lafetá, um belo dia, foi visitado, recebeu a visita da Polícia Federal. Seu Juquinha, o senhor está preso. Mas por que eu estou preso? Por causa que o senhor delegou poderes e a prefeitura está endividada. O Juquinha Lafetá, claro, foi preso e dizem que faleceu justamente de desgosto. E o que se presencia a partir do momento que o Lula foi inocentado? Se ele não tivesse sido inocentado, ele não teria condições de se candidatar. Então, o que acontece é que, enquanto o Lula estava na prisão, outros que estão no PT, mas não são petistas, estavam aproveitando o nome do Lula e criando novas lideranças
e coisitas más. E aí o que aconteceu? O Lula, no período que esteve, delegou poderes, mas o Lula não pode ficar em vários lugares ao mesmo tempo. Não estou aqui defendendo o Lula e também não estou fazendo nenhuma acusação ao Bolsonaro. Eu simplesmente, como bacharel em Direito e que deixei a advocacia, não mais exerci a advocacia em 1994, deixei em 1994, porque eu entendia que Chateaubriand, o francês, dizia que a justiça é uma roda velha cujo o azeite é o dinheiro. A minha criação é diferente. Eu sempre tratei bem as mulheres, eu sempre evitei palavrões e sempre procurei cumprir com as minhas obrigações. Entretanto, o caso Lula é que a ausência dele fez com que o PT não fosse o PT do Partido realmente dos Trabalhadores. Passou a ser um partido ocupado por aqueles que se diziam e se dizem até hoje petistas. E o que aconteceu? As pesquisas davam uma vitória no primeiro turno do Lula, uma vitória apertada, e que aí iria para o segundo turno, como nós estamos. E o que acontece? Votar em quem? Porque o Bolsonaro, a marca Bolsonaro, elegeu muita gente para o Senado, para a Câmara também dos deputados federais. E aí, o que vai acontecer? Se ganhar Lula, o Lula vai ter problemas e mais problemas no Senado e também na Câmara dos Deputados. E se ganhar Bolsonaro vai também ter problemas, porque o PT fez vários deputados e senadores. E aí, meus amigos, minhas amigas, eu estou agora acordado. Já não estou mais sonhando. O que fazer? Eu pergunto, o que fazer? O Brasil tem jeito? Não, não tem jeito. Tanto um como o outro, se vencer, vai continuar aquele mesmo lenga-lenga. Aqueles que foram, presenteados nestas eleições, vão ficar contra sempre o governo. E aí aquela história que não tem centrão, isso tudo é conversa fiada. Até o próprio Bolsonaro, que está aí em vários vídeos dizendo que jamais faria negócio com o centrão, ele distribuiu dinheiro. Então a situação, ela é difícil para o povo brasileiro. Muito difícil para o povo brasileiro. E votar em quem? O Bolsonaro passou esses anos todos andando de motocicleta. Que eu me lembre, não vi um projeto que realmente beneficiasse a nação para o futuro. O Lula se desgastou bastante com a prisão e, como eu falei, criou falsos petistas. A ausência dele criou falsos petistas. Foi uma briga. Teve aí corrente do PT que não acreditava
na liberdade do Lula e começou a fazer exatamente conchavos com outros partidos, principalmente em eleições municipais. Então, fazer o quê? Nada. Quem pode resolver o problema do Brasil é Deus, mas, pelo jeito, o Deus também não vai mudar a mentalidade do político brasileiro. Não vai mudar. Então, eu como jornalista e bacharel em Direito, eu acho que durante a campanha e durante esses últimos 3 anos e pouco, a justiça simplesmente se omitiu. Aliás, a justiça tem andado cega por todos os lados. Todos os cantos do Brasil, a justiça tem andado cega. Andado cega mesmo. Nós não podemos acreditar em determinados órgãos públicos, porque nós não sabemos se trabalham de segunda a sexta e também o que fazem sábado e domingo, nos churrascos e nas alegrias que levam muitas vítimas ao desespero. Mais uma vez, eu quero pedir desculpas aos amigos e às amigas. Eu confesso que votar em quem? Me diga, votar em quem? O próprio eleitor que faltou às eleições, foram 20% que deixaram de ir. Será que esses 20% estavam comendo churrasco que o Bolsonaro deu dinheiro? Mas comeram churrasco, mas não votaram no Bolsonaro? E será que os petistas foram na onda das pesquisas, achando que o Lula já estava no palácio de novo? Então é muito difícil, meus amigos. O Brasil está realmente num beco sem saída. O que a gente assiste, por exemplo, em debates, é uma vergonha. Uma vergonha não é nacional, uma vergonha mundial. E é por isso que eu assisti ao debate da Rede Globo, eu me senti vergonha de ser brasileiro. Bom dia mesmo. Bom dia mesmo.